na sequência do nosso estudo do Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, por favor. Este capítulo, ele fala de diversos temas. Nós vamos iniciar com a parábola dos vinhateiros. Vamos à leitura. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. Entre os versículos 1 e 12, a parábola dos vinhateiros, ela se dirige especialmente aos judeus, a quem o Senhor primeiro entregou a sua vinha. A parábola, ela sempre encerra ensinamentos de ordem moral e de ordem espiritual. E as parábolas, elas se caracterizam por trazer os ensinamentos em oculto. É necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. De outro modo, a gente não vai perceber aquilo que está ali implícito. Tá bem? As parábolas, elas eram muito usadas pelos mestres para poder ensinar a respeito das coisas do reino de Deus. Bem, este homem que plantou uma vinha seria o nosso Deus, e essa vinha seria esta terra, este mundo que foi aqui planejado por Deus com uma finalidade que ainda nós não conhecemos bem. Isso significa que Deus tem um plano para este mundo, para esta
humanidade. Nós que fazemos parte desta humanidade, precisamos procurar compreender qual é este plano de Deus. E através da sua palavra, através das sagradas escrituras, nós podemos ter uma ideia de qual é a vontade de Deus para este mundo, para esta humanidade. A imagem que nós temos aqui, inicialmente, na parábola, é de uma vinha, ou seja, de uma plantação de uvas, e Deus, ou este Senhor que fundou a vinha, Ele espera que esta vinha possa produzir. Ele arrendou esta vinha aos lavradores, o que vale dizer que este mundo pertence a um Senhor, assim como toda a obra que nós vemos aqui à nossa volta. O mundo, o universo, todas as coisas criadas, todas essas coisas têm um dono, e este dono é o Senhor. É como se Ele emprestasse o seu mundo para os lavradores que somos nós, que fazemos aqui uma obra. E Deus, Ele espera que nós façamos uma boa obra. Ele espera que esta vinha possa produzir, ela possa dar bons frutos. Nós vemos que quando Ele preparou esta vinha, Ele cercou a vinha de um valado. O que era um valado? É um buraco, né, que se faz em torno de uma roça para protegê-la. Não é um buraco muito profundo, mas ele pode ser coberto com água, pode ser coberto com algum tipo de proteção para evitar que os animais possam estragar esta vinha. Nós vemos que há todo um cuidado especial do Senhor para que essa vinha possa produzir. Ele dá toda a proteção a esta vinha, todo o cuidado é dado a este mundo para que coisa ruim não lhe aconteça. Ele também fundou na vinha um lagar, conforme está escrito. Este lagar é aquele lugar aonde as uvas elas são preparadas, né, para que possa da uva e da vinha tirar todo o produto possível. Então, o lagar é o lugar onde é preparada, onde o produto da vinha é preparado para poder produzir e ser distribuído a quem de direito. E o Senhor também nesta vinha edificou uma torre, de maneira que pudesse haver uma forma de nós sabermos aquilo que é a vontade deste Senhor, né, que nos instrui, que nos pede que façamos as boas obras, que nos alerta, que nos mostra perigos. A torre, ela traz esta simbologia. Bem, nós temos aí então um mundo, né, que foi preparado por Deus para um determinado plano. Chegou o tempo da colheita, né, que ele esperava que a vinha pudesse produzir os frutos. Ele começou a enviar primeiro um servo para que ele pudesse trazer algum resultado desse plantio. E os lavradores, eles acabaram se apoderando deste servo e o feriram e mandou que ele
que ele fosse embora sem nada. Tá bem? É o que nós podemos perceber, que logo a seguir o Senhor envia outros servos para a mesma finalidade, para cobrar destes lavradores os frutos que a vinha deveria produzir. E eles vão apedrejando, ferindo na cabeça, afrontando os servos. Isso simboliza aqueles profetas que foram enviados antes do Senhor Jesus, para chamar a atenção do povo a respeito dos frutos que esta vinha precisava dar. E eles fizeram o que com os profetas? Eles os perseguiram, os mataram, apedrejaram, serraram ao meio, lançaram na cisterna, tudo fizeram contra os profetas, que eram os homens santos de Deus, aqueles que vieram chamar a atenção do povo, porque o povo não estava produzindo os frutos devidos, e eles estavam fazendo coisas que eram contrárias a tudo aquilo que o Senhor da vinha desejava que fosse feito. Tá bem? Então, aqui na simbologia dessa parábola, nós entendemos que Deus cobra de Israel, do seu povo, ele cobra a vinha, os frutos que a vinha deveria produzir. E o povo não recebeu bem os profetas, né? Ele acabou perseguindo e matando aqueles que foram os enviados. E finalmente, o Senhor, ele envia o seu filho. Diz aqui a história que ele teria dito: o meu filho é bem possível que eles vão respeitar. E eles pegaram o filho dele e o mataram e lançaram fora da vinha, conforme nos conta a história. Acabaram matando o Senhor para ficar com a sua herança. No versículo 9, Jesus faz a pergunta: que fará, pois, o dono dessa vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi uma obra do Senhor. Ele nos lembra aqui o Salmo 118, os versículos 22 e 23, mostrando que desde os tempos antigos os profetas haviam profetizado acerca de Cristo e da sua rejeição pelo seu povo. Esta pedra, este que foi rejeitado, foi feito pelo Senhor como o principal da esquina, né? A principal pedra da esquina, ou seja, ele é o principal desta vinha, aquele que foi rejeitado. Tá bem? E o povo então buscava prendê-lo, mas eles tinham medo da multidão, porque todos entendiam que era contra eles que Jesus estava profetizando. Amém? Os irmãos compreenderam até aí? Gostariam de fazer algum comentário, algum acréscimo, alguma pergunta? Podemos desenvolver? A partir do versículo 13, nós temos uma pergunta acerca dos tributos, aquela passagem que Jesus examina uma moeda e ele põe diferença entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá
porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disseram-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Bem, os fariseus nós sabemos que eram membros do Sinédrio, aquele órgão religioso que governava, que praticamente governava toda a vida dos judeus. Os sacerdotes, os príncipes, e eles faziam e desfaziam nas questões ligadas à religião. Esses herodianos eram seguidores de Herodes, que havia restaurado o templo em Jerusalém, e eles queriam manter a sua lembrança viva nas questões religiosas. Eles procuraram o Senhor, como sempre, para criar embaraços, né? Eles formulavam questões capazes de criar situações delicadas para o Senhor. E essa questão do imposto era uma questão difícil de se resolver, porque se Jesus dissesse que o imposto fosse pago, ele iria desagradar os judeus e as pessoas que estavam ali ouvindo, porque ninguém gostava de pagar imposto para Roma. E se ele dissesse para não pagar, ele estava ensinando a desobediência civil. E isso poderia trazer a ele um embaraço muito grande com a lei. Poderia inclusive ser preso por estar ensinando que não deveriam pagar os impostos. Assim, esta questão trazida pelos herodianos e os fariseus era uma questão muito delicada, uma verdadeira armadilha para o Senhor. Eu gostaria de ressaltar aos irmãos que se Jesus fosse do mundo, ele teria grande dificuldade para responder, pois estaria dando importância aos impostos, o pagamento ou não dos impostos. E Jesus, como ele era espiritual, como ele era de cima, como ele não era desse mundo, ele saiu-se com toda a tranquilidade desse embaraço. Ele pediu para que lhe trouxesse uma moeda e indagou aqueles seus interlocutores de quem era a face que estava ali na moeda. E eles disseram: de César. E depois dê a ele o que é dele e a Deus o que é de Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós, que as coisas de Deus, elas não se misturam com as coisas do mundo. Tá bem? Nós não vamos à igreja, irmãos, para tratar das coisas do mundo. Nós vamos na igreja para tratar das coisas dos céus, das coisas de Deus, das coisas que estão em cima. Nós vamos à igreja para a salvação da nossa alma, porque as demais coisas, elas serão acrescentadas naturalmente conforme o próprio Senhor nos ensinou. Tá bem? Separar essas duas coisas é fundamental, de maneira que a igreja não ande em confusão. Não podemos confundir as coisas. O que é de César é de César. O que é de Deus é de Deus. Nós temos tido alguns casos em que os pastores, alguns pastores evangélicos, têm pedido dízimos ou tentado convencer os seus crentes a pagar dízimos, dizendo para dar a César o que é de César, que eles deem dinheiro aos pastores.
Os pastores mesmo confessam que eles são de César. Veja só ao ponto que chegou a loucura dessa gente e a sede que eles têm por dinheiro. Eles falam coisas loucas, tentando convencer os mais simples de que eles estão com a razão simplesmente por causa dessa passagem, não é? Então, nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César somente as obrigações que nós temos com a vida, até que ela cesse, porque o que interessa mesmo são as riquezas eternas, porque as riquezas desse mundo, elas passam, elas se consomem de uma hora para outra. Tá bem? Veja, irmãos, que esses homens que procuraram Jesus, eles reconheciam que o Senhor, ele era um homem que ensinava a verdade, que ele era um homem que não fazia conta das pessoas, quer dizer, para ele, ricos e pobres, letrados e ignorantes, homens ou mulheres, todos eles eram recebidos da mesma maneira, porque ele se preocupava em ensinar o caminho para Deus. E se nós andamos com Jesus, se nós somos cristãos e discípulos de Jesus, espera-se que sim, nós precisamos também nos preocupar com a verdade. E qual verdade? A verdade ensinada por ele e pelos seus apóstolos. Essa é a nossa escritura e são os ensinamentos que nós precisamos seguir. Tá bem? Jesus era um homem, um mestre que ensinava a verdade, não fazia conta da aparência dos homens, a todos recebia da mesma forma, instruía, admoestava e advertia, e ele ensinava para as pessoas qual é o caminho de Deus. Isso deve caracterizar o ministério dos cristãos, de homens e de mulheres que devem se ocupar em ensinar o que o Senhor ensinou. Amém? Perguntas, considerações, acréscimos. Está ficando claro até aí? Está o entendimento direitinho? Vamos seguir. O próximo assunto abordado nesse capítulo é sobre ressurreição. Ressurreição é vida depois da morte. A palavra ressurreição se aplica ao se sair da morte para a vida. Pode ser aplicado também quando alguém que está no caminho da morte, ou seja, que ainda não conhece o Senhor, que não conhece a palavra de Deus, que está morto espiritualmente, e aí ele é anunciado a palavra de libertação. E aquela pessoa se interessa e recebe com alegria essa palavra. E tendo recebido com alegria, e arrependido dos seus pecados, toma a decisão de caminhar com o Senhor. Isso significa também sair da morte para a vida. Há algumas passagens do Evangelho em que os homens de Deus trouxeram pessoas que haviam morrido, trouxeram-nos de volta à vida. Inclusive, a ressurreição de Lázaro é a mais conhecida. Também mostrando o mesmo sentido de sair da morte para viver novamente. Tá bem? Alguém que entrou na morte pode sair de lá pela ação operosa do Espírito Santo de Deus. Ressurreição é, pois, ressurgir para uma nova vida. Nós estamos aí a partir do versículo 18, diante agora de um outro público, os saduceus, que diziam que não havia ressurreição. Os saduceus, eles eram, digamos, materialistas, embora acreditassem que existisse alma, eles não acreditavam que a alma existia depois da morte, pelo menos
da forma como outros grupos entendiam. Eles tinham uma formação helenista, recebiam uma forte influência do pensamento grego. E eles eram pessoas de posses. Os saduceus eram pessoas ricas, que estavam enfronhados aí no meio religioso. E eles se aproximaram do Senhor nessa ocasião, formulando também uma espinhosa questão. Conhecedores da palavra do Antigo Testamento, eles apresentaram a ele uma situação em que uma mulher havia casado com 7 irmãos, e que esses irmãos foram morrendo um a um, como a lei de Moisés dizia, que o irmão deveria casar com a viúva, se ele não tivesse descendência. Todos se casaram com ela, e depois eles queriam saber, lá na vida eterna, na ressurreição, quem seria o marido dela. Então, ainda aqui, eles trazem uma situação bem corriqueira e comum ao homem, de mentalidade humana, terrena, temporal. Aqueles que são carnais é que formulam essas questões embaraçosas, porque desconhecem a vida eterna e as coisas que existem além da morte do corpo. Além do túmulo, existe muito mais coisas do que nós podemos imaginar. Vamos à leitura? Versículo 18. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse esta mulher e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Amém? A palavra é bastante delicada, né? A mulher, com cada irmão que ela casava, o sujeito logo morria. Mas é evidente que isso nunca existiu. Isso é uma história que eles criaram, ainda aqui, para criar embaraços, né, para o Senhor. Eles inventaram essa história para criar embaraços a Jesus. Uma vez que a lei de Moisés prescrevia que quando um homem morresse, se ele não tivesse filhos e tivesse um irmão solteiro, esse irmão solteiro deveria tomar a mulher como esposa, de maneira que houvesse descendência daquela família. Isso era uma lei de Moisés. Sabendo disso, eles arrumaram os 7 irmãos, né? E a pobre mulher
que tinha uma maldição, quem ela casasse, com quem ela casasse, o sujeito morria. E daí eles perguntaram para ele, então na tal ressurreição, que o Senhor diz que existe, de quem ela será mulher? Porque as pessoas pensam que a vida do lado de lá é igual à vida do lado de cá, e não é não. A vida eterna, ela é diferente da vida terrena, principalmente naquilo que toca às nossas relações. Do lado de lá não existe marido e mulher, nem se dão em casamentos. A palavra diz que depois da morte, quando nós ressurgirmos na eternidade, nós seremos transformados e seremos como os anjos. O que fazem os anjos? As pessoas me perguntam sobre a vida eterna, pastor, o que é que vou fazer do lado de lá? Vou ficar esperando o juízo? Não é isso que diz a palavra. A palavra diz que nós seremos transformados, seremos anjos do Senhor. O que fazem os anjos? Eles ajudam Deus a cumprir a sua vontade em toda a sua criação. Tá bem? Isso é muito claro. Os anjos aparecem em todo lugar na Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo. Existem muitas aparições dos anjos. E nós seremos transformados em servos do Deus vivo. A vida eterna é uma vida de muitas atividades. Tá bem? Então, nós seremos transformados. Seremos como os anjos. Não seremos os anjos, mas seremos como os anjos de Deus nos céus. Tá bem? O Senhor, mais uma vez, responde com procedência. E diz, olha, e vocês não entendem muito bem a Escritura não, porque Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. O que ele quis dizer com isso? Que quem crê no Senhor não morre, não é isso que ele quis dizer? Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos, como eles acreditavam. Tá bem? A nossa irmã Marilda fez uma referência aqui ao capítulo 15 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre a existência do corpo espiritual. Algumas pessoas ficam em dúvida, porque como o corpo carnal, ele fica no túmulo, elas não sabem como é que elas vão existir do lado de lá. E elas vão existir do lado de lá por meio de um corpo espiritual. Eu convido os irmãos em casa, aos que estão longe assistindo, a examinar este capítulo 15 inteiro. O apóstolo diz com clareza que nós existimos do lado de lá através deste corpo, chamado corpo espiritual. E diz também que na segunda ressurreição, que é no juízo, falando agora sobre profecia, ao voltarmos, nós estaremos de posse desse corpo, e que na ressurreição do juízo, nós seremos transformados, tomando posse do corpo definitivo, que é o chamado corpo glorioso, entre os teólogos cristãos. Tá bem? Então, a referência da irmã é bastante positiva para lembrar aos irmãos sobre a existência do corpo espiritual. Tá bem? A leitura diz o seguinte: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia ou desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural,
que é o carnal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural e carnal, há também corpo espiritual. Tá bem? Então fica claro para nós que nós temos uma existência relativa. Isso significa que depois da nossa morte, nós vamos existir por um determinado período, do lado de lá, na eternidade, vamos estar servindo o Senhor de posse do nosso corpo espiritual, até que venha a segunda ressurreição. Até que venha a segunda ressurreição. Até que venha a segunda ressurreição, que é o tempo do juízo. E nós, então, receberemos o nosso corpo definitivo, o chamado corpo glorioso. Tá bem? Uns acham que é o corpo carnal que vai ressuscitar da sepultura e tudo mais. Não tem problema nenhum, desde que a gente receba o corpo definitivo. Que interessa para nós é a vida eterna depois do juízo. Tá bem? Os irmãos entenderam direitinho até aí? Perguntas? Irmã Marilda, era isso aí que a irmã? Tá bem. A partir do versículo 28, para nós concluirmos, pois não? Sim, fica claro na discussão entre estes interlocutores e Jesus, que ele se referia à vida depois da morte do corpo, ou seja, a vida após a morte. As igrejas evangélicas tradicionais, elas não defendem essa ideia, mas mais em face das tradições que eles herdaram daqueles que fundaram a igreja evangélica, e não por causa da Escritura. A Escritura deixa muito claro que quem crê no Senhor não morre. Isso é fartamente ensinado no Novo Testamento. É fartamente ensinado. Aqueles que querem acreditar na morte, paciência, eles morrerão. Mas quem acreditar na vida, que Deus é Deus dos vivos, eles viverão depois da morte. Amém? Vamos à conclusão. A partir do versículo 28, nós temos uma referência do Senhor acerca do maior mandamento. Diz a palavra: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar
faltar-lhe mais nada. Amém? Os escribas, eles eram escriturários daquela sociedade. Eles faziam a contabilidade do povo, por isso eles sabiam da vida de todo mundo e tinham uma grande influência naquela comunidade. E eles sempre estavam à volta de Jesus, uns para interpelar o Senhor, né? Uns para criar embaraços, fazer perguntas capciosas, e outros para aprender, como é o caso aqui deste escriba que veio indagar ao Senhor sobre o primeiro mandamento. Ele devia estar por ali e percebeu que aquela discussão que havia anteriormente acontecido tinha mostrado que Jesus sabia muito. Então foi procurar o Senhor para indagar-lhe a respeito do maior dos mandamentos. Qual era o primeiro mandamento? O que significa dizer? Qual é o mais importante mandamento? Qual é o primeiro? Não é o número 1, é qual que é o mais importante mandamento da lei. Jesus responde para ele: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e forças. Este é o primeiro mandamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento é um segundo, semelhante ao primeiro. Amar ao próximo é tão importante quanto amar a Deus. Isso está bem entendido, irmãos? Se a gente não colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida, fica muito difícil. Se nós formos procurar passagens obscuras da Escritura Sagrada para justificar os nossos atos e as coisas que nós fazemos e falamos e pensamos, para dar uma desculpa para Deus, nós vamos acabar nos enganando a nós mesmos, porque está bem claro aqui, olha, o que interessa mesmo é amar a Deus e ao próximo, é fazer para o teu irmão o que você quer para você. Se você se guiar por esses dois mandamentos, tudo correrá bem. Nós temos os apóstolos que dizem que se nós falamos que temos amor a Deus, mas odiamos o nosso irmão, então nós somos mentirosos. Não é verdade? Se falamos que temos amor a Deus, mas não amamos o nosso próximo, odiamos o nosso irmão, queremos o mal de quem nos fez o mal, será que nós estamos certos? Vamos examinar a nossa consciência para nós não sermos enganados. Tá bem? Minha irmã, nós gostaríamos muito que as pessoas ouvissem a Deus e que elas compreendessem que Deus é o nosso Senhor e que só Ele pode fazer com que nós sejamos salvos e felizes na vontade dEle, no centro da vontade de Deus. Nós gostaríamos muito que todas as pessoas assim o fizessem, mas infelizmente não são todos que têm Deus no coração dessa maneira. As igrejas infelizmente foram organizadas de forma que nem sempre o crente põe Deus em primeiro lugar. Ele quer que Deus ponha ele em primeiro lugar. Infelizmente essa é a situação. Eu estava hoje lendo o Evangelho segundo João. Jesus diz uma coisa muito forte lá.
Ele diz assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é, não escuta. Na igreja nem todos são de Deus, infelizmente. Nós gostaríamos que fosse. Então, eu creio que cada um precisa perguntar a si se tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, ou se tem dado importância a dinheiro, a riqueza, a prosperidade, a importância pessoal, porque Deus é que é o Senhor. O que importa é amar a Deus e amar ao próximo. Isso cada um tem a sua maneira de fazer, mas precisa fazer. Deus deve ser posto acima de todas as outras coisas e interesses pessoais, porque de outra forma nós vamos nos perder nessa caminhada, tá bem? É um tempo de decisão, que nós precisamos decidir se nós somos desse Senhor aqui, se nós somos esse Israel da modernidade, esse povo de Deus, a quem o Senhor disse: olha, escuta, ouve. Nós só temos um Deus e um único Senhor. Os demais, nós não nos interessamos por eles. Tá bem? Nossa fé precisa ser forte, inquebrantável. Não pode ser uma fé frágil, capaz de trazer para nós a ilusão de que nós estamos caminhando com o Senhor e a gente se surpreender quando chegar aquele dia. Estejamos vigilantes, porque os tempos são chegados. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos guardar nas suas misericórdias. O pastor faz a oração por nós, pastor. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por este momento de estudos e comunhão com o Santo Espírito de Deus, que nos trouxe instruções, e que essas instruções fiquem gravadas no nosso coração, que o Senhor nos conceda a paz e esteja conosco na palavra, na exortação e na palavra que vai ser ministrada nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém.